Oi, gente, tudo bem? Começa agora mais um Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para ajudar você a refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito legal, que quando tudo isso era mato, ela já falava de sustentabilidade, que é a Vivi Noda. Tudo bem, Vivi? Oi, Lari. Que bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada por participar. Você tem uma carreira, né, uma bagagem muito específica de falar de regeneração e muitas outras coisas muito interessantes. Como eu falei no começo, quando tudo era mato, você já falava de sustentabilidade. Então é muito legal ter você aqui. Eu sempre peço para o convidado se apresentar, contar a sua história de sustentabilidade, contar a sua carreira, né? Na verdade, em que momento que a sustentabilidade entrou na sua trajetória, entrou na sua carreira. E no meio de tudo isso, eu vou fazendo algumas perguntas, tá bom? Tá ótimo. Então, Vivi, qual é a sua história? Bom, vamos lá. Quando tudo era mato, quem dera se tudo era mato, eu nem precisaria estar aqui, né? É verdade. Mas, bom, eu sou a Viviane Noda. Eu estudo regeneração faz mais de 10 anos. E tudo começou porque eu tava na faculdade, eu tava me formando em administração. E aí, no último ano da faculdade, eu já me achando, nossa, vou entrar pro mercado. Já tava, né, no mercado de trabalho, já me sentindo super adulta, né, levando a minha vida. Quando eu percebi que as abelhas estavam morrendo, que o nível de desmatamento era um absurdo e quanto isso afetava a minha vida e a vida de todo mundo, que os rios estavam sumindo, que, enfim, que muitos problemas ambientais estavam acontecendo e isso não estava sendo levado em conta durante a minha graduação. E nem na minha carreira, e nem ninguém tava falando sobre isso. Eu fiquei indignada, eu fiquei chocada, assim, como é que pode alguém tá terminando a faculdade e não saber absolutamente nada sobre o que tá acontecendo no mundo, sendo que isso afeta diretamente tudo que a gente faz. Eu fiquei muito indignada. Aí eu lembro que eu simplesmente me afundei em documentários independentes naquela época, porque não tinha, se eu jogava no Google permacultura, agrofloresta, então nem tinha esse nome. Nem existia. Regeneração também não tinha muito esse nome. A única coisa que dava pra achar era... A gente falava sobre iniciativas transformadoras que tinham uma pegada um pouco mais social. E aí eu decidi que eu queria fazer uma pesquisa nacional. Então eu fiz um financiamento coletivo, que naquela época a gente nem sabia ainda o que era financiamento coletivo direito, pra juntar dinheiro para um ano, viajando no Brasil, numa Fiorino. Então, era uma Fiorino, bem aquele carro de correio, sabe? Quadradão. Nem é o de hoje, a Fiorino de hoje. Era a antiga ainda. Era o seu carro? Não, troquei de carro. Ah, tá. Várias coisas aconteceram, porque a primeira vez... Isso eu até posso contar depois, mas vai estender demais. Mas meu primeiro carro, que eu queria ir viajar, era uma S10, a diesel. E o objetivo era trocar por óleo de cozinha. Eu queria viajar reciclando óleo de cozinha. Só que aí, enfim, capotou o carro. Nossa! Mó B.O., mó problemão, mas aí eu consegui uma Fiorino e deu super certo. E aí a gente colocou uma barraca em cima da Fiorino, que é aquelas barracas que tem uma escadinha e desce. Uhum. Então era uma Fiorino quadradona, sem direção hidráulica nem nada, só câmera, equipamentos atrás, barraca em cima. Um ano viajando no Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste. E você já tinha saído da faculdade, então? Eu tinha saído da faculdade, larguei meu trabalho, trabalhava CLT. Uhum. Mas você se formou? Me formei. Ah, tá. Me formei em administração, me especializei em negócios sociais. Uhum. E aí eu fui viajar. E você falou assim, eu tava fazendo faculdade, e aí ninguém falava sobre isso, eu fiquei um pouco chocada. Como que você se deu conta de que essas coisas estavam acontecendo, sendo que ninguém falava disso, também na internet não se encontrava? Como que foi o seu start? Foi o start de produções audiovisuais, de documentários. Então, há 11 anos, tinha Netflix já, eu acho, mas eu assisti alguns vídeos no YouTube.
E aí eu lembro que eu comecei a assistir vídeos de apicultores mostrando o que estava acontecendo com as abelhas. E eu sempre tive muito medo de abelhas. Eu era aquela criança, assim, vinha uma abelha no meu refrigerante, eu tacava o refrigerante no chão. Então, mas alguma coisa me fez perceber que os assuntos estavam conectados. Que o que estava acontecendo com as abelhas estava totalmente relacionado ao que estava acontecendo com a minha alimentação. E eu não tinha a menor ideia que existia veneno na comida. Tipo, a menor ideia que existia isso. Então, quando eu soube, ao mesmo tempo eu me senti ingênua, né? Por não saber até então. Chocada, indignada e meio enganada também. Como é que eu posso ter passado por toda a escola? E eu fiz, né, escola privada, particular, fiz faculdade particular, né, uma grande faculdade, e isso não era falado. Inclusive, eu ia muito mal em... Eu peguei DP de responsabilidade social e ambiental na faculdade, porque não fazia sentido. Não tinha nada que atraísse a gente a querer pensar naquilo, era só... meio de... Assim, não vou falar de qualquer jeito, né? Eu amava o professor. Mas, assim, não me atraía. Então... Era um automático ali, né? Falava porque tinha que cumprir ali a grade curricular e pronto. Só que aí, quando eu percebi o quanto isso estava me afetando... É egoísta. Foi através do que me afeta. E aí, sim, de como uma coisa afeta a outra. E aí eu lembro que eu tava sentada no sofá, eu tinha passado por uma maratona de documentários. E aí eu entendi que a pessoa que quer ser política precisava ter contato com um professor que quer incluir sustentabilidade na escola, que tem que conversar com um médico que tá pensando na prevenção e não só em remediar, que tem que conversar com um jornalista. E aí eu entendi que todas as profissões precisam se conectar para dar um salto na implementação de sustentabilidade e regeneração. Foi aí que eu tive a ideia de viajar ao Brasil e conhecer essas pessoas. Só que além de viajar e conhecer essas iniciativas, o meu objetivo era divulgar essas iniciativas. Então, como eu sou do marketing, eu queria usar dessas habilidades para aprender. Então, eu ia nos lugares, eu ia em institutos de permacultura, de bioconstrução, de agrofloresta, enfim, de vários setores. E eles me ensinavam como plantar, como construir. E, ao mesmo tempo, eu filmava, tirava foto, escrevia e criava conteúdo divulgando esses lugares. Naquela época era blog, era Facebook, nem tinha TikTok e Instagram muito, né? Então, era um outro momento que foi maravilhoso. Foi aí que eu entendi as maiores dificuldades e oportunidades dos negócios regenerativos, que eu chamo hoje. E uma das dificuldades é esse grande... A gente quer falar sobre o que é sustentabilidade, a gente quer falar da profundidade, a gente quer falar dos problemas, a gente quer falar tudo que poderia ser, todas as causas, né? Então, se a gente for falar de uma iniciativa, por exemplo, que preserva a água, tantas coisas que a gente tem para falar sobre água, sobre mulheres, trabalhadores, renda. Então, a gente tem muita coisa para falar, mas a gente não sabe como falar. E foi isso que eu percebi, né? Uhum. E também, muitas das vezes que esses negócios estão investindo em desenvolvimento de produto e serviço, não tem dinheiro suficiente depois para divulgação. Então, o começo da minha carreira, né, depois da transição, era divulgar iniciativas regenerativas em troca de conhecimento prático. E conta pra gente como foi um pouquinho dessa sua viagem de um ano. Um ano se você for pensar, assim, é bastante tempo, né? Sim. Rodando o Brasil inteiro, assim, quais partes do Brasil você teve acesso? Quais estados? Quais comunidades? Como que foi isso? Lógico que você não vai conseguir resumir aqui um ano em alguns minutos, mas conta pra gente um pouquinho como que foi isso. Foi maravilhoso, acho que foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. No começo, a minha família e meus amigos ficaram loucos. Como Você assim? Foi sozinha? Não, fui eu e meu namorado da época. Ah, tá. E minha família ficava... como assim? Você vai se demitir, vai pro Brasil, você não sabe o que você vai encontrar pela frente.
E eu tinha uma ideia que eu queria chegar nos lugares sem avisar. Porque eu queria ver o que estava acontecendo sem avisar. E porque quem era eu, né? Não tinha nada na internet. Era só uma pessoa curiosa querendo aprender. Então, quando eu mandava mensagem para alguns lugares, eu recebi muitos nãos. Tipo, o que você acha de eu ir aí com as minhas câmeras? E falar sobre vocês, e vocês ensinam, a gente passa uma semana aí. Muitos nãos. Então, eu tinha essa ideia de que seria muito melhor se eu não avisasse, só chegasse. E aí, muitas coisas aconteceram. Mas eu saí de São Paulo e fui em direção ao sul. Cruzei o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Conheci a Ecovilas, conheci pessoas muito influentes, conheci pessoas que eu era super fã. Eu lembro que um dos primeiros lugares que eu fui foi na casa do Dr. Alberto Gonzalez, que ele escreveu aquele livro O Lugar de Médico na Cozinha. Ele é super conhecido e ele fala, né, de doenças crônicas e como isso são sintomas e como, né, a alimentação é um aliado, né, na cura até de doenças crônicas. Então, a partir daí, eu comecei a viver meus dias com ídolos, assim, pessoas que eu achava que eram exemplos e pessoas-chave para soluções regenerativas no Brasil. E foi indo. E aí, eu tinha todo um planejamento. Isso que eu ia perguntar agora. Como que você fazia pra comer, pra dormir, pra tomar banho? Eu sou a pessoa das planilhas e listas. Eu sou aquela pessoa que eu tinha todas as iniciativas por estado, por categoria, por pessoa responsável. Primeira semana, caiu tudo por água abaixo. Não adiantou nada. Eu passei meses pesquisando na internet. Quando eu cheguei lá, no Dr. Alberto Gonzalez, a primeira coisa que ele falou pra mim foi: Vivi, vai no meu vizinho aqui na cidade do lado, que eles produzem agrofloresta há muito tempo, várias famílias, e procura a pessoa tal, fala que foi eu que te indiquei e vocês vão gostar de lá. Cheguei lá. É um lugar que chama Coopera Floresta. Como? Desculpa. Coopera Floresta. Que são dezenas de famílias que fazem, né, produzem no sistema agroflorestal há décadas. E eles são maravilhosos. Eu lembro que eu cheguei lá, também, sem avisar. Só que para chegar lá, tinha que chegar de carro. E aí, do carro, tinha que atravessar um rio. E para chegar na casa que eu tinha que chegar, tinha que atravessar de tirolesa. Foi maravilhoso. Mala, equipamento. Tudo. E aí eu cheguei lá e a tirolesa era o meio de transporte das pessoas idosas, jovens, crianças, de todo mundo. Então, assim, eu conheci um outro Brasil que não dá pra descrever. Tem fotos, tem vídeos, mas a vivência da experiência de conhecer essas realidades foi muito importante na minha vida, na minha carreira e o que eu faço hoje. Mas toda essa história da viagem virou um livro, né, que foi escrito pela Luciana Sendic, que é uma autora muito incrível, assim, que eu admiro. E aí, quem quiser ler, né, é de graça no Kindle até, chama As Descobertas da Vivi. E aí tem todas as iniciativas que eu procurei, que eu achei, com os nomes reais, pessoas reais e como foi. Que legal. Mas assim, se alguém chega na minha casa sem avisar, é que as pessoas sabem que eu não vou atender. E eu vou logo falar pro porteiro ou falar que eu não tô em casa. Mas se alguém chega na minha casa sem avisar, ou eu vou ficar muito brava ou eu não vou atender. Como que era você chegar na casa das pessoas sem avisar? Você era bem recebida ou você passou por alguns perrengues, teve que, sei lá, ter um jogo de cintura? Assim, 98% das vezes eu fui muito bem recebida. Que bom. O Brasil é muito acolhedor. De verdade, não teve nenhum momento que eu me senti... Claro, era outro momento, tá? Mais de 10 anos atrás. Nem tinha... Internet do jeito que é hoje, não tinha 4G, não era tão fácil assim, não tinha o Waze, né? Então, era diferente, a gente ia por indicação. Então, quando a gente chegava no lugar e falava que eu tava ali porque alguém me indicou, eu chegava ali com o objetivo de entrevistar a pessoa. Que nem você tá fazendo comigo agora, só que ao ar livre. Então, meu objetivo lá era simplesmente entrevistar a pessoa. E aí, a gente acabava ficando amigo, a pessoa normalmente ficava, dorme aqui hoje e tal, vamos conversar. Então... era isso que acontecia. Eu chegava para entrevistar e, a partir daí, gerava um laço entre a gente.
Tá. Então, eu lembro que teve uma vez até que eu cheguei numa cooperativa do MST, lá no Rio Grande do Sul, que eles produziam arroz, né? Que é o maior produtor de arroz agroecológico, né? Da América Latina. Eu cheguei lá e era muito longe. Então, assim, se eu chegasse muito longe, a pessoa não me desse entrevista, eu tinha que ir embora. Já aconteceu também, tá? E só aconteceu com pessoas muito influentes e poderosas que, assim, não... Tinha alguma coisa pra esconder. Assim, que não eram tão... É difícil dizer isso, né? Não é sempre, mas eu acho que as pessoas que têm mais visibilidade têm menos abertura, pra conversar. Então, acontecia isso. Mas quando eu cheguei lá no MST, por exemplo, eu lembro que eu cheguei à noite e aí o pessoal que eu queria entrevistar ainda não tava lá. Eu fui recebida, assim, todos os moradores, era uma vila pequena, não tinha muro em nenhuma casa. E eu lembro que eles me receberam todos, se juntaram numa roda, com chimarrão, um do lado do outro, me passando chimarrão e assim, conversando da vida, perguntando, como se a gente fizesse parte dali. E aí, a gente dormiu lá. A gente podia dormir no carro, né? Então, a gente podia dormir em qualquer lugar que fosse seguro. E aí, no dia seguinte, a gente foi conhecer a lavoura. E a gente entendeu por que virou orgânico. Como eles chegaram nessa conclusão. Que não foi simplesmente, vou virar orgânico. Não. Tem toda uma construção, né? Um desafio de entender o que vale mais a pena, por quê. E eles chegaram à conclusão que o que eles estavam gastando de plano de saúde, medicamento e deficiência das plantas que estavam ali era muito maior do que a perda que eles tinham de plantar orgânico que algum bicho, alguma praga comeria, né? Enfim, eles chegaram numa conclusão de saúde financeira que valia mais a pena orgânico. Mas fora isso, a gente ficou muito amigo. A gente saiu de lá com quilos de arroz orgânico, com quilos de biscoito, pão, muitas comidas. Então, a gente ficava amigo, ganhava... aprendia muita coisa, fazia vídeo e todos ficavam sempre muito felizes. E a gente colocava na internet. Então, a gente tinha um público muito grande na internet. E saía por aí. Às vezes, a gente chegava em algum lugar. Chegava no Michael Villa. Depois disso, a gente chegou no Michael Villa, por exemplo. Que a gente trocou um dia lá, 2 dias lá, por arroz orgânico, por exemplo. Né? Então... era uma loucura, era o que vinha com o que ia acontecendo, a gente ia trocando e ia aprendendo. Claro que assim, né? Eu tinha 20 e poucos anos, então isso era legal até então. Era ótimo. Mas também teve uma vez que eu cheguei em um lugar e aí eu já tinha descido tudo, já tava lá no Uruguai. E aí eu lembro que a gente chegou num polo de bioconstrução. Só que a gente não tinha o contato. Teve uma vez ou outra que a gente entrou em contato, dessa vez eu não entrei, como a maior parte das vezes. Eu cheguei lá, a gente chegou lá... Mas foi por indicação também ou... Não, a gente sabia que tinha... Algumas pessoas falaram que existia um polo de bioconstrução no interior do Uruguai. Tá. E aí a gente chegou lá. E aí, a gente chegou e eles estavam num momento meio de conflito, eu acho, entre eles. E a gente chegou falando que a gente queria entrevistar... E só conversar. E tava tudo bem, a gente podia dormir no carro ali, que a gente não precisava de nada da estrutura deles, nem de comida, né? Se a gente podia dormir uma noite lá. E aí, deu tudo errado. Eles falaram, não, vocês não podem ficar, vocês têm que ir embora agora, a gente não quer dar entrevista, a gente não quer vocês nem nada. A gente tinha viajado quilômetros, centenas de quilômetros pra chegar ali. E aí, deu errado, e a gente foi embora. Foi isso, e vocês assim, não tinham máximo. medo? Nenhum medo de nada? De acontecer alguma coisa? De não voltar pra casa? Sei lá. Eu não tinha medo. Você não tinha e não medo. É uma coisa... Eu não quero influenciar as pessoas a fazerem isso, pelo amor de Deus. Gente, por favor. Outros tempos. Eram outros tempos. Eu não acho que hoje é a mesma coisa. Né? Até o preço das coisas, o preço da gasolina, do álcool, era outra coisa, enfim. Então, eu não tinha medo. Também porque eu era muito jovem, talvez eu não sabia de todos os perigos que realmente existiam, como eu sei hoje. E eu tava deslumbrada. Eu queria muito conhecer aquelas pessoas, eu queria muito viver aquilo. Então eu tava muito deslumbrada. Mas com certeza, eu passei por situações
por exemplo, no interior do Nordeste, assim, né? Porque a gente cruzou Piauí, Ceará, né? E a gente chegou em lugares muito remotos do sertão do Nordeste. E que em alguns momentos eu pensei ali que se acontecesse alguma coisa, ninguém nunca ia ficar sabendo. Né? E tem Ainda lugares... mais que não tinha internet, né? Você Não tinha... tinha internet. Como você falava com a sua família? Você tinha, tinha celular naquela época? Eu não lembro. Tinha celular. Eu tinha um celular. Mas tinha sinal sempre? Sempre não. Aí, quando a gente chegava em alguns lugares, a gente tinha que usar a internet do lugar. Quando tinha. E quando não tinha, ficava sem falar uma semana. Por aí. Então, tiveram alguns lugares. Eu andava com o facão aqui do lado, né? Porque, enfim, às vezes tinha muito mato. Tinha que tirar o mato da frente, trilha e tal. Então, eu pensava, cara, se eu cruzar alguma coisa, é isso que eu tenho. Nunca aconteceu nada, ainda bem. Nunca passei por uma situação, nem com ser humano, e nem com animais, nem com... Assim, nem o carro quebrar. Nunca passei por nenhuma situação. Então, foi tudo... Era pra ser, né? Deu tudo muito certo. E também deu muito certo no sentido de criar uma rede, de conhecer as pessoas que estavam fazendo a diferença no Brasil, de perceber, de ter esperança que tem soluções maravilhosas acontecendo no Brasil, tem pessoas geniais e que mesmo quando a gente está em momentos muito difíceis, como agora, a gente está passando por uma semana muito difícil, né, de notícias, lembrar que tem muitas pessoas com boas intenções, trabalhando para regenerar, né, e foi a partir daí que eu cheguei no conceito de regeneração. Que legal. E aí, depois desse ano todo que você... Esse ano... Posso dizer sabático, talvez? Depois desse ano que você cruzou o Brasil, quando você voltou para São Paulo? Não. O que aconteceu depois que você terminou de fazer essas viagens? Chegou um momento que... Eu lembro que eu voltei para Mococa, que é a cidade do meu pai. E na minha cabeça não tinha nenhuma possibilidade de voltar para São Paulo, porque era muito longe da realidade que eu estava vivendo. Eu não queria mais voltar para a cidade grande. Eu fiz de tudo para fugir daqui naquela época. E aí eu lembro que chegou um momento, né, depois de um ano, que eu comecei a sentir necessidade de ter meu próprio chuveiro. Porque eu tava há muito tempo, eu não sabia quando eu podia tomar banho ou não. Claro, eu tomava banho sempre. Acho que não teve nenhum dia que eu não tomei banho. Mas teve vezes que eu tomei banho de rio em algum lugar. Teve dia que eu tomei banho de chuva, literalmente, chovendo e eu lavando o cabelo. Se acabasse a chuva no meio do... Ia ficar com um shampoo no cabelo. É isso. Então, eu comecei a sentir uma necessidade de um pouco mais de estabilidade. De ter um lar, né? De ter um lar, saber que eu tenho um fogão, comida. Eu tinha um fogãozinho no carro e tudo. Mas eu lembro que quando eu cheguei na casa do meu pai, e eu tinha um chuveiro e um armário, eu pensei, meu Deus, isso é o luxo. Eu preciso muito passar um tempo aqui. E aí, quando eu fiquei lá, né? Decidi passar um tempo lá. Aí eu comecei a colocar em prática o que eu tinha aprendido na viagem. E foi aí que eu comecei a trabalhar com regeneração de fato, com negócios. Eu estruturei a primeira feira orgânica da cidade. Juntei os agricultores orgânicos da cidade que não tinham, né, uma relação entre eles. Fiz a primeira feira dentro da minha casa, abri a primeira escola de yoga da cidade, aí eu juntei tudo na mesma casa. Fiz a feira, fiz a escola de yoga, comecei um coworking, comecei a dar mentoria para ONGs, grupos coletivos da cidade. E aí eu fiquei lá por um ano. E depois desse ano? Aí depois desse ano eu fui morar em Brasília. Porque o canal que a gente fundou, né, onde a gente divulgava todas as iniciativas, chama Por Que Não? É uma pergunta. E aí lá em Brasília tinha uma equipe que estava se formando e que parecia ser uma equipe incrível, eu não conhecia eles pessoalmente ainda. E eu lembro de chegar lá, gostar muito deles, e aí a gente sentar numa reunião e eu falar assim, tá, gente, mas eu não sei se eu volto, né, se eu saio da cidade que eu tô morando pra vir pra cá, assim, tão repentinamente. Então, vamos colocar uma meta. Se a gente dobrar, né, de seguidores, de engajamento nos próximos 6 meses, acho que é um bom
é uma boa meta pra eu vir morar aqui. A gente triplicou em, sei lá, um mês. E aí eu falei, então é isso, né? O que eu tinha pra fazer ali em Mococa eu fiz. As coisas estão rolando. E aí eu fui pra Brasília pra trabalhar com essa equipe que foi uma das melhores equipes da minha vida. Melhor editor de vídeo até hoje, melhor... Nossa. Indica esse editor aí, que eu odeio ficar editando vídeo. O Cid, né? O Cid do Cinema Filmes, lá de Brasília, Araque, enfim, outros meninos de Brasília que são maravilhosos na edição. Foi lá que eu conheci a Bruna Crioula também, a gente trabalhou juntas, fazendo vídeo, cobrindo, fazendo cursos. Então, lá em Brasília foi um lugar de implementação desses conceitos e, né, tudo que eu estava fazendo até então, numa magnitude muito maior, né? De fazer festival em lugares públicos gigantes, em museus. Então, o que você fazia em Mococa, você foi fazer em Brasília, mas numa proporção muito maior para atingir muito mais pessoas. Foi isso? Isso. Com uma equipe muito mais capacitada, muito mais unida. E em Mococa você fazia tudo sozinho ou com a ajuda do seu namorado? Não, eu não namorava mais em Mococa. Aí, em Mococa, eu morei um tempo com meu irmão, que foi a pessoa que... Na verdade, a Casoca, né, que hoje é minha agência, começou lá. O espaço chamava Casoca. Então, eu comecei com meu irmão. E aí, outras pessoas participaram. E aí eu fui pra Brasília, voltei pro Por Que Não. E aí lá, muitas coisas aconteceram. E aí lá eu já dava mentoria de negócios regenerativos. Então, só pra explicar um pouquinho como eu cheguei na regeneração, né? Por que eu decidi usar esse nome? Quando eu percebi que a permacultura, a agrofloresta, a educação democrática, todos esses conceitos que pensavam nas pessoas e no meio ambiente onde elas habitam, queria transformar aquele lugar melhor do que era antes, é isso. É chegar num lugar, perceber que tem espaço para melhorar e fazer. Quando eu percebi que essas iniciativas, que têm esses nomes, esses conceitos, tinham isso em comum, de melhorar onde elas estão, eu entendi que isso era regenerar. Que era voltar à vida. Né? Na agricultura é muito fácil. Quando a gente percebe que tem o solo degradado, a gente melhora aquele solo, planta, coloca adubo, e aí a gente tem um solo melhorado, mais micro-organismos, mais vida, e aquele solo está regenerado. Então, na agricultura é fácil de ver. Uhum. Mas todos esses outros setores, também existe regeneração. Na educação, por exemplo, uma escola que faz um projeto interdisciplinar para transformar a escola num lugar mais sustentável, que usa menos energia, que composta, que reduz o desperdício de alimento. Tudo isso faz parte de uma construção para ser melhor do que antes. Então, eu cheguei nesse conceito de regeneração e, a partir daí, eu comecei a incluir regeneração nos negócios, né, que é a minha real formação. Uhum. Então, eu juntei os dois mundos da minha formação e da minha formação informal, viajando, e comecei a trabalhar com negócios regenerativos. Então, hoje você ajuda empresas que tenham esse potencial de regeneração, que o DNA da empresa é esse, a se aparecer para quem é importante, digamos assim. Eu crio jornadas tanto para empresas que não sabem nada ainda de sustentabilidade e regeneração e querem incluir. Então, o que como dá para fazer, quais são as oportunidades. Eu crio jornadas para esse público. E do outro lado, quem já é um negócio de impacto e regenerativo no seu DNA, que precisa de uma capacitação e um passinho a mais pro business, assim, para a gestão do negócio. Como fazer o negócio mais rentável. Então, tem esses dois lados. A minha missão, na verdade, é fazer com que as coisas juntem, né? Uhum. Que de um lado a gente tem empresas tradicionais, de outro lado a gente tem as ONGs, e aí no meio a gente tem os negócios regenerativos que a gente não... Vamos juntar as causas sociais e ambientais e vamos juntar o lucro
E aí, sim, eu acredito que a gente tem espaço para trabalhar soluções para a crise climática sem ficar fora da realidade. E no panorama que a gente está hoje, né? Você falou, a gente está numa semana muito difícil, com muitas notícias ruins. Mas você acredita que, como humanidade, é possível regenerar? Eu acredito que é possível. Eu sou otimista. Então, já começa aí, Adoro claro. pessoas otimistas. Claro que tem dias que eu acordo e penso, não, gente, não tem mais jeito. Fim do Nossa, mundo. por que eu tô fazendo isso? Acabou mesmo, não tem o que fazer. Ser humano não tem jeito. Mas não, eu acredito que a gente conseguiu chegar em soluções tecnológicas, soluções complexas de comunicação entre a gente. O ser humano desenvolveu muitas habilidades pra gente chegar aqui agora. Pra gente estar aqui com a internet hoje, pra o que a gente tá falando aqui chegar a tantas pessoas tão facilmente. Inclusive, quem tá assistindo, tipo, assistir isso gratuito ainda, sabe? Então, a gente chegou numa complexidade de sociedade. A gente deu um salto tecnológico. Mas o que a gente precisa agora é dar um salto de consciência para trazer essa tecnologia e a consciência. Eu não vou entrar aqui num papo. Enfim, cada um pensa o que quer, acredita no que quiser, mas num salto de consciência de si mesmo também, de autoconhecimento, do espírito, de se sentir o seu propósito para além do simplesmente trabalhar e sobreviver. Então, a gente tem essa vontade de entender qual é a nossa missão na vida. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente já tá fazendo isso, eu acho que em 10 anos as coisas melhoraram muito em relação à regeneração. As pessoas estão falando mais sobre isso. A gente desenvolveu mais tecnologias para isso. E eu acho que daqui para frente vai ser um salto exponencial. Aí que tá o meu lado otimista. Porque, claro, a gente pode pensar que não dá mais tempo, é urgente, é pra ontem. Mas eu acho que a gente consegue dar um jeito ainda. Mas você acha que a gente tá ainda muito na teoria? Sim. E precisa, de fato, ir pra prática? E já é possível ir para a prática? Eu acho que é por isso que eu falo regeneração, não sustentabilidade. Porque eu acho que a sustentabilidade é a primeira fase dessa transição. Sim. A sustentabilidade é tipo como se a gente estivesse fazendo a graduação, estudando na teoria, e agora a gente precisa passar por estágio, pro trainee e botar em prática, sabe? Então a gente entendeu também, a gente aprendeu um pouco do que a gente estava fazendo que não estava dando certo. Então, por exemplo, só compensar não adianta. Falar só sobre isso com a equipe não adianta. Então tem o greenwashing, por exemplo. Todo mundo sabe que, as pessoas estão cada vez mais cientes das empresas que estão só falando e não fazendo nada. Então, eu acho que a gente está passando por essa primeira fase de teoria para finalmente chegar numa fase de implementação. E a gente tem muito para errar ainda. A gente vai errar. E a gente vai se discordar um do outro. Mas eu acho que aí está a maior dificuldade. Não é a tecnologia, não é a possibilidade de regenerar. É como a gente, como ser humano, vai conseguir conversar uns com os outros para colaborar juntos para chegar numa meta comum, que é dar vida ao planeta de novo. Perfeito. Até arrepiei de tão bonita essa mensagem. E é isso, né? A questão de ter consciência ambiental, que eu sempre falo, né, Equaliza? A gente só precisa de consciência e conseguir fazer com que as coisas de fato aconteçam, e entender que o problema do outro às vezes é mais complexo que o meu, ou vice-versa, mas que dá para fazer, né? Que tem jeito ainda. Eu adorei conversar com você, acho que foi muito filosófica o seu episódio. Eu espero que a gente consiga, sei lá, tocar pelo menos o coração de uma pessoa com tudo que você falou. Gente, não repitam a aventura da Vivi em casa, por favor, tá? Não é o momento agora. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, além dessa mensagem bonita que você deixou, uma mensagem de esperança, de sustentabilidade,
Para quem sabe inspirar mais ainda quem assistiu e inspirar a compartilhar esse vídeo e de fato fazer alguma coisa. Bom, esse é o recado que eu vou dar, mas que vocês também podem dar para outras pessoas, que é, se você está se sentindo sozinho, pensando em regeneração, sustentabilidade no meio ambiente, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, e você gostaria de conversar com outras pessoas, e você sabe que tem alguma coisa dentro de você que quer colaborar com o futuro regenerativo, entre em contato com pessoas que estão fazendo isso, por mais que você não conheça elas. Pode ser comigo, pode ser com a Lari, pode ser com outros influenciadores, pode ser com um grupo, um coletivo, um grupo de estudos. Entre em contato com outras pessoas. Porque quando a gente está se sentindo sozinho, a gente se sente muito impotente. Quando a gente entra em outros grupos e conversa com outras pessoas, a gente abre portas para conseguir fazer de fato os nossos sonhos. Então, quem quiser conversar comigo, meu Instagram é Vivinoda, N-O-D-A. Lari, se você quiser colocar meus links depois. Claro, eu vou colocar no descritivo lá do vídeo. E todo mês eu escrevo uma newsletter também, falando de exemplos regenerativos que estão acontecendo no Brasil, de fato, que eu conheço e que são super confiáveis. Então, também procurem notícias e pessoas que falem de coisas que estão acontecendo de positivas, de soluções. Porque a gente pode colaborar com uma solução que já existe, talvez. Não precisa começar do zero. Então, não se sinta sozinha ou sozinho. Estamos muitas pessoas sozinhas pensando nisso, então a gente precisa se unir para fazer mais e melhor. Então, acho que essa é a minha mensagem para que ninguém se sinta sozinho. Perfeito, adorei. Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para ajudar você a refletir sobre os seus hábitos e atos de sustentabilidade. Como a Vivi falou, se você tiver alguma dúvida, se você está se sentindo sozinho, sozinha, eu vou deixar aqui tanto o Instagram dela, qualquer outro link que ela queira, vou deixar aqui para vocês. Tem o Dequaliza também. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!